Você tá onde? Tô em Tá- Sampa, tô em Sampa, Ah, tá aqui em em São Paulo. Pinheiro. Você mora aqui? Eu moro em Sampa. Ah, mais uma. Mas você é baiana, né? Muita gente acha que eu sou paraibana porque eu toquei muito tempo com o Chico, né? Chico Ah, César. é. Não tá escuro, gente. Beleza. Se ficar escuro, me avisa, porque a gente tá no final do dia, né? É, se você achar também que precisa mudar alguma coisa, não Ah, tem tem uma luz problema. mais legal aqui, peraí. Esqueci. Olá, eu sou a Adriana de Barros e eu começo agora mais um Mistura Cultural, um programa das redes sociais da TV Cultura e que é exibido também na Rádio Cultura Brasil e em todos os tocadores de podcast. A minha convidada de hoje é uma baiana que nem todo mundo sabe que ela é baiana, ela está aqui em São Paulo e ela acabou não, acabou, né, Lívia? É, tem pouquinho tempo. É a Lívia Matos. Ela vai contar um pouco do álbum, um pouco não, o máximo que ela puder, do álbum Apneia, que ela acabou de lançar. Foi em agosto, não é isso, Lívia? Isso. Bem-vinda. Ah, obrigada. Que alegria estar aqui com você, bater esse papo, prosear um pouquinho, apresentar esse trabalho novo para quem não conhece. Demais. Pois é, você sabe que o Apneia, ele traz vários sentimentos pra gente quando a gente ouve. Ele traz um sentimento de acalento e também um sentimento de agonia. Eu queria que você já começasse falando se eu tive se é essa mesma percepção que eu tive que o seu álbum passa e como o conceito dele. É muito bom ouvir isso, porque o conceito perpassa justamente por esse contraste entre os excessos e faltas, né? Então, assim, tem hora que realmente ele te abraça, tem esse lugar mais acalantador, e tem hora que ele sufoca mesmo, assim. Acho que tem muito a ver com o reflexo desses tempos, né? Que a gente fica buscando nossos lugares de respiro. Esses tempos não só pandêmicos, na verdade, muita gente acha que a Apneia, que é a música que dá nome ao disco, é uma música que foi feita na pandemia. E, por incrível que pareça, ela foi feita antes. Ela ganhou até um prêmio de composição na pandemia, no Festival da Canção, mas ela foi feita antes da pandemia. Quer dizer, já tem tempo que a gente está sem ar, né? Com apneias em vários âmbitos, em vários aspectos, assim. Então, o álbum ele é reflexo desses tempos. Você vê que ele traz uma densidade maior do que o Vinha da Ida, que é um álbum mais solar. Meu primeiro álbum, né, o Vinha da Ida, 2017, que saiu pelo Natura Musical, ele é um álbum mais solar, um álbum de cores quentes e abertas, né? Digamos, o apneia eu acho que ele ainda é muito quente, só que ele é um vermelho, digamos, mais escuro. Ele é mais denso, ele traz uma profundidade de camadas, né? De pensamento, traz esse lugar também os dois álbuns são autorais, né? Esse traz um lugar da composição instrumental. Então, esse lugar de quem está ouvindo também cria sua narrativa em cima daquela paisagem sonora, daquelas camadas, daquela sensação. Mas tem muito a ver com isso que você falou, e no meu caso, é de pegar esse acordeon como essa máquina de respiro, né? E entre esses excessos e faltas, tem hora que não tem o acordeon, né? Como a composição Coração é um Músculo, ela tá em duas faixas do disco. Uma como vinheta, né? Com um camarada que chama Mumbana, do Guiné-Bissau, que é só ele e o instrumento dele cantando e tal, fazendo uma leitura em cima da canção, e a faixa do disco, né, com arranjo de Joana Queiroz, que ela não tem sanfona. Ela é uma faixa que realmente ela brinca com isso. Já outras músicas têm excesso de sanfona e distorção, e você fala, meu Deus do céu, deixa eu desligar isso aqui, né? E tudo bem. É esse o sentimento. E aí você já falou do seu instrumento, a sanfona, né, acordeon. Eu queria que você me contasse um pouco, Lívia, como que foi o seu primeiro contato com esse instrumento? Porque, né, geralmente os músicos pegam lá o violão, uma guitarra, tal, e você já foi lá pro acordeon. É maravilhoso demais, assim, porque eu sempre quis tocar um instrumento, não tive a oportunidade de ter um aprendizado, assim, como criança, né, ali na pré-adolescência. Fui na adolescência começar a tocar. Mas eu lembro que antes de começar a tocar, eu tinha ido no show de Sivuca, um show que em um determinado momento ele ficava sozinho e tocava uma valsa que chamava Quando Me Lembro, uma valsa de Lupécio Miranda. E eu lembro até hoje dessa valsa, assim, tem gravação dela. E aquilo me levou, me deslocou tanto de onde eu estava, assim, que eu lembro que eu chorei muito nessa valsa. E foi a primeira vez que a sanfona me arrebatou de um jeito, assim, de me causar uma emoção muito profunda. Bom, a gente dá uma pausa no papo com a Lívia Matos para ilustrar essa música que ela citou. A gente resgatou dos acervos aqui da TV Cultura um trechinho do programa Viola Minha Viola, apresentado pela nossa saudosa Inesita Barroso. O ano é 2009 e quem está tocando é o acordeonista Toninho Ferragutti. Queria tocar para vocês essa valsa que se chama, do Lupécio Miranda, que se chama Quando Me Lembro, arranjo
adaptação do bandolim para o acordeon do Sivuca, saudoso Sivuca também. Muito bom, vamos lá. A sanfona já faz parte de mim, assim, muito. Minha primeira lembrança que eu tenho é quando eu ia pescar com meu pai. A gente pescava muito durante a infância, assim, saía de Salvador, aí pegava linha verde ali para Embaçaí, Massarandupió, do Pior, tudo isso ouvindo uma fita, na época, de Gonzagão e Fagner. Então, a primeira memória que eu tenho, assim, é de ir e voltar para a pescaria ouvindo essa mesma fita várias vezes, assim. E aí, eu entrei no circo aos 16 anos, não tocava nenhum instrumento. Com os 17 anos, eu estava naquele ambiente musical, que era um ambiente que os músicos faziam sempre parte ali do cotidiano, e o circo com uma linguagem muito interessante esteticamente, assim, mais antropofágica, né? O espetáculo que me fez entrar no circo era um espetáculo em cima do universo de Glauber Rocha. Então, assim, era um circo que tinha uma outra... É muito interessante esteticamente. E aí eu falei, cara, eu quero tocar um instrumento. Fiquei instigada naquilo. E tinha uma tia que tinha uma sanfona, que minha avó tinha dado para ela 40 anos atrás. E aquela sanfona estava meio escanteada, porque meus primos, os filhos dela, começaram a tocar baixo, guitarra, piano, tiveram super acesso ao instrumento, né, diferente de mim. E ninguém se interessou pela sanfona, ainda bem. Aí eu pedi para minha tia sanfona, e daí que começou a minha angústia, porque até então eu estava certa assim, de trabalhar com o universo das cênicas, do circo, e eu apaixonei pela música. Eu peguei, a minha ideia quando eu comecei a tocar era tocar uma música no espetáculo ali, mas eu fiquei completamente louca pela música. E eu digo que começou a minha angústia, que meus 20 anos todos foi tipo achando que eu tinha que escolher entre a música e o circo. Até eu descobri que a potência estava em tudo junto. Cara, você é tão boa contadora de história que você começou a me dar essa resposta, eu consegui visualizar toda a narrativa que você viveu. Aí eu quero, assim, aí me deu vontade de perguntar várias coisas baseado nisso. Uma delas, o que mais você ouvia e qual era a idade que você tinha nessas viagens com seu pai? Adorei a pergunta. Assim, só para contextualizar um pouquinho mais, já que você também conhece a Bahia, muita gente conhece, a família de minha mãe é do Recôncavo, uma cidade que chama Coqueiros do Paraguaçu, que ali é município de Maragogipe, perto de Santa Amaro, Cachoeira, tudo isso. A família do meu pai é do sudoeste da Bahia, uma cidade que chama Nova Canaã, mais ali pro lado de Bicuígua, aí sentido não tão perto, mas assim, Vitória da Conquista, mas tem uma relação com Vitória da Conquista, né? Por isso que eu tenho esse S de susto, que é bem de lá, assim. A Bahia é essa fartura, né? Se você colocar assim, olhar, são 26 territórios de identidade cultural diferentes dentro do mesmo estado, assim, é muito rico. E eu nasci em Salvador, né? Uma cidade portuária, uma cidade transatlântica ali de muitos trânsitos, né? Uma cidade, então eu acho que essa estética que eu proponho tem muito a ver com esses cruzamentos, assim, né? Com cruzamentos de muitos lugares, assim, de eu olhar com espanto o meu lugar de origem e sempre ter um tesão nisso, assim, de olhar com espanto os cruzamentos que eu faço, inclusive pelo circo, pelo mundo, tocando com outras pessoas, tocando com o meu trabalho. Eu viajo, né, mundo afora também fazendo isso. Então, assim, muito reflexo dessa estrada, assim, essa musicalidade do outro é uma coisa que me inspira muito, mas muito também esse de onde eu venho, né? Então, assim, meu desafio e a busca que o Apneia reflete é meio como eu pegar esse instrumento que é super emblematizado, que é a sanfona, e propor uma outra forma de compor, uma outra forma de dispor dele, né? Que não seja um território comum. Me interessa muito esse desconforto, assim, as coisas que me causam um espanto, certo desconforto, que não é um território que eu sei por onde ir, por o que vai dar a composição e a forma e tal. A própria música Apneia, se você for contar os compassos, ela é uma loucura, e não foi porque eu fiquei racionalizando, é porque ela veio e eu deixei ser o que ela veio, assim, sabe? É reflexo de uma busca junto com intuição, junto com deixar ser o que a música vem, sem você tentar ela colocar no quadradinho. Agora, respondendo a pergunta, voltando, idade que eu tinha nas pescarias durante muito tempo da pescaria, eu acho que mais
dos 6 aos 11, ali mais ou Que menos, legal. assim, né? Eu morava com minha mãe, os finais de semana com meu pai, não todos, né? Mas assim, essa coisa com meu pai sempre era nesse lugar de pescar, acampar, sair 4 horas da manhã de Salvador para pegar a maré das 6, essa loucura, e sempre com essa fita. Eu lembro muito dessa fita, eu não lembro de outra fita, eu lembro dessa fita. Meu pai e minha mãe gostavam muito de Elomar também. Bom, a Lívia Matos citou aqui que o pai dela gostava de Elomar. A gente resgatou aqui no acervo da TV Cultura um depoimento dele. Vamos assistir? Eu vejo a necessidade que todo artista no Brasil, esses que são famosos, que têm grandes espaços em rádio, em televisão, eu acho que eles deviam abrir uma brechinha em cada cantoria e deixar que malungos seus, artistas novos, permitir que subam ao palco também e mostrem um pouquinho do seu trabalho. Ai, Glório, ai, ai, Glório. Por riba do lajedo, um lua chegou, já cada cabeceira função dos pior. Minha cedo a lua já entrou, eu vou passar a noite inteira cantando Glório. Mas, assim, minha casa nunca foi uma casa muito musical, assim, tipo assim, ninguém tocava, minha mãe não ouvia muita música, a gente passava tempo sem um aparelho de som, porque estava quebrado, eu lembro muito disso, assim. O que eu acho, por um lado, assim, às vezes eu falo assim, pô, eu podia ter tido uma casa, né, quando eu ouço outras pessoas falar, não, minha casa ouvia muito isso, aquilo, outro. Aham. Por outro lado, eu acho ótimo, porque vem de uma coisa também muito livre, né? E você ouvia o som ao redor, né? Você ouvia o som ao Salvador, redor. isso é em todo lugar. Alguém começa no ônibus a batucar, o outro na frente já está complementando. É uma fartura assim, musical, é uma cidade, né, muito corporal, né? Então, assim, eu acho que esse corpo também está presente na minha música, né? Um corpo que o corpo está presente ali na apneia, tem uma coisa assim desse lugar, né? De uma música que vem de um lugar que é muito corporal, assim mesmo, assim, né? Eu venho desse lugar, né? Uma sanfoneira que não é do Brasil adentro ali do sertão, mas é do suor, do salitre, né? Isso tá nos 2 discos, assim, né? Por isso que eu falo que é quentinho, assim, né? Ele é o Vinha da Ida é muito beira de mar, o apneia é meio beira de dentro também. É Legal uma demais. loucura. E aí você trouxe também algumas participações. Isso. Alessandra Leão, o Selmar, a Nausete. Eu queria que você falasse um pouco da participação desses artistas no seu álbum. Selma e Alessandra Leão são amigas, companheiras, queridas, assim, com as duas eu tenho um show junto, show compartilhado, não é um show que eu acompanho elas, mas que a gente divide, né? Lívia Matos, Selma, Lívia Matos, Alessandra Leão e Lívia Matos, que a gente tem com a Lê é um trabalho de duo, com o Selmar é um trabalho com a banda, que a gente já fez esse show junto. Então a gente já tem uma troca musical há um tempo, assim, né? E uma amizade muito grande, e esse desejo de estar junto no mundo, assim, né? De estar lidando com esse existir, né? Diariamente, assim, de estar se falando sobre isso. E aí, no meio disso, a gente fez essa música que chama Amor Meu Bem, que elas participam da música que elas fizeram junto comigo, assim. Então é muito gostoso, assim, uma celebração, né, da amizade. E muito interessante o processo também, porque eu comecei a fazer a letra, a Selma começou a musicar e ela tinha feito uma coisa meio shot, e eu levei para um lugar, eu empenei muito a música, na hora que ela olhou, ela, que isso? Para onde é que foi? Ela já não reconhecia e gostou disso também, então as duas topando muito, assim, as minhas viagens, aí ela entrou na terceira mão da história e a gente fez essa composição junto, foi muito gostoso. Então essa faixa é uma celebração que ainda ganha a participação de uma terceira pessoa, que é a Irene Atienza, uma espanhola que já morou um tempo aqui no Brasil, que tem aquela voz maravilhosa, assim, que lembra esse timbre meio rouco flamenco, assim, que ela entra numa hora de loucura da música, assim, lá atrás, né, uma participação que está em outra dimensão ali, né, não está na cara, mas está ali na viagem junto com a gente, assim. Então eu não economizei, né, em trazer para junto, assim, todo mundo que eu gostaria mesmo, assim, sem ficar pensando, mas é melhor, não sei quem, mas não, é tipo assim, é quem tem a ver mesmo, quem está relacionado com isso, quem está comigo agora, porque de alguma forma esse disco é um grito de existência, assim, ó, sobrevivemos, estamos aqui, vamos Sim. nessa, vamos pegar na mão, vamos junto, Não, e galera. essa faixa que você está falando especificamente é a hora do disco que a gente ouve que você fala, nossa, aí você já é surpreendido de novo, né? Total. É uma música que fala de quando o amor acaba, né? Então, assim, na pandemia mesmo, né? Quanta coisa catalisou nos corações, né? Desse Brasil, né? Todo, porque quem era para juntar, juntou, quem era para separar, separou. Então, acho que é uma música que comunicou para muita gente nesse lugar também, né? De quando o amor acaba, de quando seca, né? O que você faz com isso? E para isso é isso. A gente usou várias camadas de sanfona distorcidas, passando processadas por pedais,
coisa que você ouve, você nem imagina que é sanfona, e é sanfona, assim, foi junto com a produção de Paulinho Sartori, que foi um parceiraço desse disco, maravilhoso. Continuando as participações, aí a gente tem essa vinheta que eu já falei do Coração Músculo, que tem Mumbana, do Guiné-Bissau. Fagá. Fagá é uma música que é parceria minha com Yasmine El Baramawi, que é uma egípcia. Ela toca oud, né, o alaúd, e ela é uma... A gente tem algumas músicas juntas, a gente fez uma residência juntas. Eu vou te falar, eu dei um truque. Eu falei, fale das participações, porque eu não saberia falar esses nomes. Eu queria que você repetisse claro. o nome dela. Fagá. Fagá. Que ela me disse que em árabe significa, tipo, imprevisível. Algo como se fosse, assim, imprevisível. Eu brinco no show falando, não sei se ela tá me trollando, né? Se é verdade. Eu não botei no Google pra ver. Mas a música tem isso. A música, ela foi a primeira composição que a gente fez junto. Foi muito fluido o nosso processo, assim. A gente junto fazendo, né? Eu fazia uma parte, ela fazia outra, a gente tocando e foi emendando partes que você olha... Quem ouve pode imaginar que aquilo foi pensado e raciocinado para ser diferente, assim, ela tem uma estrutura um pouco de suíte, assim, ela vai por vários lugares, assim, e em lugares não também comuns, assim, e a gente ficou muito feliz com isso, assim, muito feliz com essa composição, e a gente começou a fazer mais, tem uma ideia de um trio que é junto com a colombiana, a gente nunca conseguiu reunir de novo as três, eu já encontrei com a colombiana e com ela, fui lá no Egito, depois eu vou falar da outra faixa que tem a ver com essa mistura do Brasil com o Egito, né? Que eu sou da Bahia. Maravilhosa. A Ref é o Chan. Maravilhosa. Mas é isso. Aí essa música conta com a participação de Yasmine, que é essa minha parceira de composição. A próxima faixa é Galego, que é uma música em homenagem a Hermeto Pascoal, e eu tive a alegria de ter como participação Carlos Malta, que arrasou muito e fez, inclusive, uma vinheta dela, Galego, assim, ele foi uma gravação aprendizado, assim, escola, muito incrível, teve participação também no coro de Odete de Pilar, que é uma coquista da Paraíba, que ela entra lá no coro, faz soma junto, é uma farra. Esse é um lugar, talvez, das faixas todas do disco, que você fala, tá, é um forró, né? Tipo, você reconhece o que é, e eu queria muito ter esse lugar, que ao mesmo tempo é um forró altos empenos, né, em homenagem a Hermeto, que é esse lugar da alegria, que tem muito no Vinha da Ida, mas é essa alegria que, digamos, não é um pressuposto, é uma alegria que ela vem de um lugar de resistência. Eu brinco muito que, para mim, foi muito uma imagem presente no processo do disco, daquela samambaia que nasce no meio do cimento, sabe? Aquelas flores, assim, aquelas folhas, sobretudo, que vão nascendo, quebrando, rompendo o concreto, assim, e falando, ó, estamos aqui, sabe? A gente pode botar aqui por cima, mas a gente está aqui. E essa faixa, a coisa da homenagem a Hermeto tem muito a ver com esse pensamento de como pensar o mundo diferente, como pensar a música diferente. Acho que a Hermeto propõe uma outra forma de pensar, e isso inspira muito, por isso tem muito a ver com o disco, essa presença dele aí, mesmo que seja isso uma música, uma homenagem a ele. Bom, aproveitando que a Lívia Matos fez uma homenagem ao Hermeto Pascoal, a gente também vai homenageá-lo por aqui. A gente resgatou um trechinho do programa Ensaio, em que ele fala do processo criativo de suas composições e de Luiz Gonzaga. Lá tem aquele negócio, é gramofone o nome? Gramofone na feira. O cara levava um na feira e cobrava para rodar, cada vez ele cobrava um negocinho para rodar os negócios, para rodar um disco do Luiz Gonzaga, né? Então, não dava tempo nem de decorar a música toda, entende? Mas foi bom para mim, porque eu decorei, eu imaginava as coisas, eu me apoiei muito na roça, nos passarinhos, nos sapos, né? Nas coisas, nos índios, né? Eu me apoiei muito nisso e foi bom. Essa riqueza para mim, para minha criatividade, para minha música que eu faço hoje, que eu chamo de música universal, foi muito importante para mim e para o mundo. Depois, o que a gente tem? Tuk Tuk. Tuk Tuk é a música que é a outra mistura do Brasil com o Egito, que foi quando eu estava em Cairo. Eu fiquei muito impressionada com o trânsito do Egito, assim, como você acha que São Paulo está ruim, meu Deus, não tem regra, meu amigo. Eu achava que ia morrer a todo momento, assim. No meio daquela loucura tem aqueles carrinhos pequenininhos, né, que são esses tuk-tuks, parecem umas motos cobertas, assim, né? E eles ficavam meio costurando serelepes ali, o trânsito, né? No meio daquele caos, eu assino o carro e eles passando assim, né? Parecendo felizes, assim, no meio do trânsito. Gente, que loucura! Eu fiquei muito motivada por essa angústia, assim. E aí eu fiz essa música que conta com a participação de Armandinho Macedo. Escuta, e aí a outra coisa que me chamou a atenção, que eu estava te dizendo aqui, é a capa do álbum. Eu achei muito legal aquela, assim, que você não... Olha aí, gente, que
incrível. Eu queria que você falasse como é que você chegou nesse conceito e quem fez, contasse tudo pra gente. Conto tudo. Você lembra da capa do Vinha da Ida? Tem um fotógrafo que é um grande parceiro meu nessa concepção visual, assim, que ele entra comigo, enquanto eu estou fazendo o disco, ele está conversando comigo, a gente cria uma pasta de referências e a gente vai trocando e conversando sobre. Essa é a capa do Vinha da Ida. E essa sanfona, né, estrada também, esse fole, e essa fonte, essa tipografia talhada também, que segue um pouquinho no Vinha da Ida. Aqui, no Vinha da Ida é talhada, no Apnéa ela é um papel cortado que é usado como fonte, assim, que é um trabalho da Duna Editora, é uma dupla da Bahia, Lia Cunha e Isabela Coretti. Elas elas fizeram a parte gráfica do projeto. Antes disso, é o Thiago Lima, que é esse fotógrafo que nos 2 discos ele acompanha o processo comigo profundamente, né? E a gente vai junto, né, criando, pensando. E o Apneia foi um processo de vários experimentos, assim. A gente ficou pensando nessas metáforas dessa falta de ar, as metáforas imagéticas, né, as sensações que isso provocaria. Essa coisa, eu gosto muito desse trabalho artesanal também da coisa, né? De talhar o nome, de você brincar com essa manipulação em cima da foto, essa invenção em cima do que está sendo proposto, né? Isso tem muito a ver conceitualmente com o disco. E aí a gente criamos vários experimentos ao longo do trabalho, com os foles também, com máscaras, que muita coisa ficou no clipe, muita coisa está na identidade visual do trabalho como um todo, e essa ficou sendo a capa, que a gente fez a foto, o Thiago Lima, e depois a Duna Editora fez essa manipulação em cima, né? Para quem está vendo, ela tem tipo uns cortes na própria foto que é tipo impresso em fine art, refotografado, cortado e refotografado, que ela dá uma profundidade aqui, né? Que para mim, assim, vou dar um spoiler do que eu penso, mas eu gosto mais de deixar todo mundo ver o que a pessoa pensa, né? Que é meio um mergulho, né? Meio como entrasse, assim, quando entra uma pedrinha na água e faz aquele... Né? Ela é um mergulho, assim, e esse mergulho, essa apneia, ela pode ser no seco, né? Ela pode ser uma falta de ar no seco, mas pode ser no molhado também, né? Ela pode ser uma falta de ar dentro d'água, ela é uma imersão, né? Como ela tem esse caráter mais imersivo do disco, ela tem essa viagem. Então, assim, foi uma parceria muito feliz mesmo, assim, com o fotógrafo Thiago Lima, com a Duna Editora. Bruno Rudolph também é um parceiro meu do circo e da dança, que eu chamei para a sessão de fotos, então a gente ficou lá, pegava essa máscara, enchia de folha, tirava a folha, levei um coração de bananeira, tira coração de bananeira, é uma farra, assim, eu adoro essa parte. Para mim, assim, a construção sonora e imagética, como eu vi nesse campo das cênicas também, ela vem meio junto. Para mim, tudo é criação, tudo faz parte da mesma criação. Não existe essa coisa, vou fazer o álbum agora, eu vou pensar a capa, assim, não, tipo assim... Tá tudo junto, para mim já vem imagem, já vem o palco, já vem o show, já vem, tipo assim, eu adoro, assim, esse pensar imageticamente. O conceito todo, né? Eu achei muito legal, sabe, porque claro, a gente sabe que o artista, ele é um ser exibido por natureza, né? E aí quando eu vejo a tua capa e eu não vejo o seu rosto, me chama atenção. Eu falei, ela tá... muito empenhada no conceito mesmo do álbum, né? Foi um disco completamente sem concessão, assim, tipo, o pessoal que estava comigo no marketing digital falou assim, não é melhor botar uma foto de rosto. Outros artistas mais conhecidos que eu dialogo falou, não, pô, eu ia botar essa capa no meu disco, não botei, usei essa porque tem meu rosto. Quer dizer, várias pessoas me falaram, bota seu rosto, e eu falei, não, velho, pra mim realmente eu estava muito comprometida com o conceito, assim, da coisa. E é isso, é um disco também nessa parte imagética e sonora bem sem concessão, assim. É difícil porque você entra num lugar que, por exemplo, agora você vai se inscrever nos prêmios, não tem categoria, porque não tem, ou é de canção, ou é de instrumental, ou é regional, ou tipo assim, onde é que eu coloco esse disco, né? Você que ouviu, assim, me conta, que categoria eu coloco para concorrer a alguma coisa, porque é um trabalho super bem feito, elaborado, mas que não pode ser premiado porque não tem categoria para ele. Você me lembrou uma outra coisa também que eu observei no disco. Boa parte do álbum, as músicas têm um tempo longo, que é acima de 4, 5 minutos, que foi algo que também me chamou a atenção. E eu também achei ousado, entendeu? Ousado, totalmente sem concessão mesmo, assim, né? Foi um trabalho... Foi conversado isso, assim, né? Algumas pessoas, isso até, tem algumas faixas que tem um arranjador convidado, né? Rafael Martins, Joana Queiroz, Rodrigo Caçapa, e me perguntavam, né? Eu falei, não, assim, vamos descobrir junto o tamanho que ela quer ter, vamos descobrir junto o que é que a gente quer fazer com ela,
Sabe, não vamos pensar, essa faixa tem que ter 3 minutos porque ela vai fazer um clipe dela. É uma dificuldade depois fazer um clipe de uma música de 5 minutos, de 6, que você não consegue nem prender as pessoas mais 1 minuto, né? Quanto mais, né, 5, 6 minutos. Mas eu acho que as composições, ela tem uma proposta imersiva e de construção de camadas e nuances, e de mergulho, né, desse mergulho que está na capa, desse caráter imersivo, desse caráter de ousadia também, assim, que hora assim você respira, como você falou, tem hora que você está assim. Então, para você construir essa narrativa de sensação, né, como diz o Eisenstein lá do cinema, nesse caos de impressões no espectador, você precisa ter tempo, entendeu? Você precisa ter um tempo para isso. Você precisa, não dá para ser um negócio pasteurizado express, pá, toma, vai, né, e receba, e aquela mesma sensação o tempo todo, do início ao final da música. Não, pera aí, tem assunto aqui. É isso mesmo. Lívia, a gente está chegando aqui no final do nosso papo, passou muito rápido. Mas ó, antes da gente terminar, você já acompanhou o Chico César, mas o que eu queria saber é como foi acompanhar um artista do tamanho, né, que é o Chico César. Qual a importância da obra dele na sua carreira? Nossa, Chico César para mim foi uma escola em vários âmbitos, assim. Existe uma coisa humana mesmo, de ver como ele se relaciona com as pessoas, como um cara, né, um artista que tem a dimensão dele, lida com todo mundo, assim. Todo mundo que eu falo é quando ele chega no lugar, quando ele chega no aeroporto, né? Como é que ele lida com os problemas que acontecem na estrada. Eu acompanhei Chico César durante 8 anos. Foi bastante tempo, assim. Bastante. Muito tempo, às vezes, só em duo. Aí fazia só eu e ele o show, sanfona e violão, assim, começou fazendo Buenos Aires, Montevidéu e tal. Então foi uma convivência que deu muito para entender quem é esse cara, super generoso, né, humano, assim, demais, muito inspirador, né, um cara incansável, assim, um cara que ele nunca vai bater ponto no show, ele nunca vai fazer um show assim, vou lá fazer esse show aqui, matar esse cachê. Não, pode ser onde for. Ele consegue dialogar com todo mundo e tocar o coração, né, de todo mundo. E onde você espera que ele vai ser o militante, ele é o romântico. Onde você espera que ele vai ser o romântico, ele é o revolucionário. Onde ele gosta muito, aquarianão, né? Ele gosta de surpreender. Então, aprender com essa habilidade dele de lidar com as pessoas, com o público, aprender a ver como ele lida com a arte dele, com a música, com o instrumento, o tempo todo criando. Chico, assim, a gente continua próximo muito, até hoje. Passei 2 meses na casa dele esse ano, porque eu estava trocando de residência. E em todos os dias ele fazia uma música, praticamente. É um negócio Legal. incansável, assim, um exercício diário. E uma das coisas que eu acho que reflete muito na minha obra dessa convivência é a liberdade. Com o Chico eu aprendi a liberdade, assim, na música. É uma coisa de você não ter medo de ousar, de errar e, sobretudo, na parte da criação, deixar a música ser o que ela quer ser. Foi com ele que eu descobri isso, assim, porque até antes de eu tocar com ele, eu tentava enquadrar, se a música vinha torta, troncha, tentava botar ali no 2x4, tentava enquadrar dentro de um ritmo. Com ele, você ouve várias músicas dele que você acha que parece que é pop, que tá orgânico, tem várias rabiadas ali, vários compassos quebrados que ficam orgânicos porque elas vieram assim. E minha música tem muito isso, tipo, se você ouve, sei lá, Insular, que é a faixa 8 aqui do Apneia, é uma música em 5, só que ninguém tá ali contando 5, porque a música é um groove, assim, para você dançar, você bota, dá uma alegria, e ela vai naquele beat ali, tipo assim, e a música veio, assim, então com ele eu aprendi muito a respeitar a criação, assim. Isso é sou muito grata por isso. Que lindo! Querida, e eu sou muito grata a você, o Mistura Cultural também agradece a sua presença aqui. Obrigada pela escuta, obrigada pela abertura, assim, obrigada. É muito importante, assim, ter esses espaços para tentar reverberar essa proposta que é realmente fora da caixinha, assim, né? Acho que os programadores ficam meio sem saber como lidar comigo, assim, também, porque, mas, né, é Nordeste, é sanfona, mas não é, mas não sei o quê, mas tem instrumental, mas tem canção, ninguém sabe direito onde coloca, e eu vou buscando o meu jeito, inventando o meu jeito, né, de dar continuidade e tá reverberando bem. Então, estou muito feliz com o resultado. Quero que venha mais gente, mais ouvinte, mais público, para poder entrar nessa viagem, assim, e suspender, deslocar e transformar esse mundão junto. Vamos junto. Obrigada, viu? Sim. Até a próxima. Um beijo grande. Vamos tomar. Passou tão rápido. Que delícia. Nossa, parecia 10 minutos. Né? Tchau, tchau. Beijo.